that's been troubling me for many years, because I just don't see it turning around. You know, every year it's worse, and I drive my friends crazy by. O Japão é um país conhecido por sua modernidade e pelas inovações que possuem em várias áreas, mas uma situação muito perturbadora tem acontecido no país asiático, a ponto do bilionário Elon Musk dizer que é possível que a nação deixe de existir. Mas o que está acontecendo no Japão? Será que realmente existe essa possibilidade? E o que Elon Musk está vendo que as outras pessoas não estão? Seja bem-vindo ao Elon Musk Brasil, e nesse vídeo vamos te contar tudo sobre isso. Mas antes disso, já vai deixando o seu like no vídeo para apoiar o canal e se inscreva para não perder nenhuma novidade sobre Elon Musk. Primeiro, vamos falar um pouco mais sobre a crise que está acontecendo na população japonesa. A Terra do Sol Nascente registrou em 2021 o menor número de nascimentos de todos os tempos, com 811.604 nascidos, segundo o jornal The Express. Esses dados refletem um envelhecimento da população do país e a queda da taxa de natalidade, especialmente após o início da pandemia. De 2020 para 2021, o Japão registrou uma diminuição de 29.231 nascimentos. Este é o número mais baixo desde que as autoridades começaram a contabilizar os nascimentos em 1899. A média de filhos por mulher ficou em 1,3. Os nascimentos são tão poucos que a população infantil do país é muito pequena. Dados revelam que existem 14,65 milhões de crianças abaixo de 15 anos, com pouco mais de 2,5 milhões tendo menos de 2 anos de idade. A queda no número de casamentos também foi exorbitante em 2021. Foram cerca de 500 mil matrimônios, 24 mil a menos do que em 2020. Isso é simplesmente o número mais baixo desde o fim da Segunda Guerra Mundial no Japão. Não é preciso ser um especialista em geografia ou demografia para perceber que estes números são preocupantes, especialmente tendo em conta a sustentabilidade das aposentadorias. E uma informação bizarra que só fortalece a preocupação de Elon Musk é que a população japonesa vem envelhecendo desde o fim dos anos 2000, e o ano passado foi o 11º ano seguido em que existiram mais mortes do que nascimentos no país. Segundo o portal Kyoto News, a queda de habitantes atingiu um recorde. O declínio foi de 644 mil pessoas, segundo o ano anterior. Essa informação trouxe um baque muito grande para muitas pessoas. Uma delas é o multibilionário Elon Musk, que obviamente acompanha essas questões por conta de seus investimentos de negócios. O dono do Twitter publicou o seguinte na própria rede social: correndo o risco de dizer o óbvio, a menos que alguma coisa mude e faça a taxa de natalidade superar a taxa de mortalidade, o Japão vai eventualmente deixar de existir. Isso seria uma grande perda para o mundo. E essa não é a primeira vez que Elon Musk declara sua preocupação com o Japão. A gente já trouxe aqui no canal um trecho de uma entrevista no qual ele fala sobre esse assunto. If you take the number of children born times the life expectancy, which is 85 years, it's very impressive life expectancy, then Japan would have, I think, around 68 million. Vou deixar o link aqui no card para você conferir. E pessoal, analisando bem o que Elon Musk disse, a população pode diminuir tanto ao ponto de uma crise. Com poucos nascimentos, o Japão pode chegar a um momento em que a população seja tão cheia de idosos que não trabalham que o restante da sociedade não vai conseguir sustentar. Mas você sabe me dizer por qual motivo isso está acontecendo? O que pode estar levando a isso é a própria situação econômica do país. Com menor oferta de empregos que garantem estabilidade para aqueles que estão entrando no mercado, as longas jornadas de trabalho que não liberam tempo para a vida pessoal, além do alto custo da educação infantil e a falta de creches. Esses são alguns dos fatores que estão influenciando a diminuição dos casamentos. Consequentemente, os nascimentos também decaem no Japão. 17,3% dos homens e 14,6% das mulheres entre 18 e 34 anos não querem se casar. E esse é o número mais alto desde a primeira vez que o questionário foi aplicado, em 1982. Algumas mulheres não olham o matrimônio com bons olhos.
pois querem desfrutar da liberdade de serem solteiras e também para focar nas próprias carreiras. Já os homens também afirmam gostar de serem solteiros e reclamam da falta de segurança dos empregos para sustentar uma família. O Instituto Nacional de População e Previdência Social do Japão perguntou para os jovens: qual seria o estilo de vida ideal para as mulheres? 40% dos homens solteiros e 34% das mulheres solteiras citaram a capacidade de equilibrar uma carreira com a criação dos filhos. Além disso, menos de 7% dos homens afirmaram desejar que o futuro cônjuge ficasse em casa para cuidar da família. Shingeki Matsuda, que é professor de sociologia da Universidade de Tóquio, confirmou que esse desinteresse pelo casamento afeta a taxa de natalidade, onde ele diz: se o número de pessoas que não querem se casar continuar aumentando, o governo será forçado a rever suas políticas e isso pode levar a um declínio ainda maior na fertilidade. E são essas questões que preocupam Elon Musk, e a taxa de natalidade global já demonstrou ser um dos principais problemas que foram frequentemente citados pelo bilionário. Elon Musk prega muitos caminhos progressistas e inovadores para o desenvolvimento humano. Entre eles está a manutenção, ou quem sabe até o crescimento da taxa de natalidade. Afinal, o dono da SpaceX pretende levar os seres humanos para o planeta Marte. Se não existir humanos o suficientes para habitarem a Terra, como que ele poderia levar parte da população para o espaço? Pai de 6 filhos, Musk parece ser um exemplo vivo das medidas que deseja adotar para o mundo. Mas e para você? Qual que é a sua opinião sobre o Japão acabar? Quem deixar o melhor comentário, a gente vai fixar na seção de comentários. É um tanto quanto claro que a crise pode vir no futuro, e muitos outros países estão passando por situações parecidas e não estão fora do radar. Várias nações estão com suas taxas de natalidade descendo, e mesmo que o mundo tenha chegado aos 8 bilhões de pessoas, a tendência é que a população mundial comece a diminuir na segunda metade desse século, com uma parcela já significativa da humanidade vivendo em países ou regiões onde o número de pessoas está encolhendo. Um exemplo é uma pequena cidade italiana localizada no sul do país chamada Precice, que está pagando 30 mil euros, o equivalente a 116 mil reais, para pessoas morarem na cidade. Esse é o valor suficiente para que a pessoa possa comprar uma casa na vila conhecida como a Cidade do Ouro Verde. O termo é utilizado devido à localização geográfica da comunidade na região de Puglia. Por lá, existem várias vilas que se estendem em colinas de terras agrícolas e ficam muito próximas de um litoral mediterrâneo pouco visitado. A ideia desse projeto é incentivar a chegada de mais pessoas para combater a diminuição da população. Várias cidades italianas já implementaram essa estratégia, como o governo italiano de Sardenha, oferecendo 15 mil euros às famílias. A vila de Santo Stefano de Cesâneo promete até 52.500 euros, mais de 300 mil reais, para novos moradores. É claro que o processo não deve ser tão simples, né? Provavelmente existem alguns requisitos. Mas então, com base nisso, a questão agora é manter o mundo próspero com menos braços para trabalhar. A população mundial pode continuar a crescer até chegar em 10 bilhões de habitantes em 2058, mas pode começar a diminuir a partir de 2087, segundo as Nações Unidas. O futuro pode ser de escassez de mão de obra, dificuldade para sustentar benefícios sociais e muitos outros problemas. Mas por outro lado, haverá menos pessoas para se alimentar, mais vagas em sistemas de saúde, de ensino e menor procura pelos recursos naturais. Esse otimismo está baseado na transição demográfica. Na transição, a mortalidade começa a cair, já que a concentração nas áreas urbanas eleva a expectativa de vida graças ao aumento de renda, a melhora na educação, da alimentação e aos progressos no saneamento e medicina. O que também acontece é a redução da natalidade, pois os filhos passam a pesar mais no bolso. Elon Musk disse que o Japão está sob uma pressão financeira tão imensa que ter filhos se tornou inviável. No entanto, respondeu que se você olhar para qualquer estudo sério, é fácil concluir que as capacidades financeiras não estão relacionadas a essa questão. Economicamente, os países mais fortes têm mais problemas de natalidade do que os países pobres. O Japão realmente se classificou perto da faixa inferior do número de partos esse ano. O país foi medido por uma taxa que mede por 1.000 pessoas na população.
Como vocês podem ver, o CEO da SpaceX não está exagerando quando ele fala em um colapso populacional. Mas o que fazer durante essa situação? As outras nações também vão acabar, assim como o Japão, de acordo com Elon Musk. E se você é interessado pelas inovações de Elon Musk e assim como eu, fascinado pelo mundo da tecnologia, preciso te mostrar uma coisa. Esse é o fone AlphaPod Pro. Ele está sendo um dos queridinhos dos YouTubers e fazendo muito sucesso na internet. Ele possui LED de display inteligente que mostra a porcentagem da bateria e o carregamento dos fones. Possui redução de ruído, é à prova d'água e ainda serve como power bank. A gente testou esse fone e olha, a qualidade é incrível. E sabe o melhor de tudo isso? Estamos com parceria na loja Cloud Importados e com o cupom ELONBRASIL10 você consegue 10% de desconto e frete grátis para qualquer região do Brasil. Mas são poucas unidades, então assim que acabar esse vídeo faça o seu pedido, o link tá na descrição.